Existe um momento em que o mercado inteiro prende a respiração. Não é quando o Bitcoin sobe 5%, nem quando ele cai 10%. É quando o Fed decide os juros. Porque enquanto muita gente olha apenas o gráfico do Bitcoin, o dinheiro grande está olhando para Washington. De um lado, temos o Bitcoin, ativo volátil, descentralizado, chamado por muitos de ouro digital. Do outro, o Fed, a instituição mais poderosa do sistema financeiro tradicional. Parece uma briga desigual, mas não é. Quando o Fed sobe juros, o dinheiro fica mais caro. Quando mantém juros altos, o capital busca segurança. E quando sinaliza corte, o apetite por risco volta, e é exatamente nesse conflito que o Bitcoin entra. Nas últimas semanas, o Bitcoin tem testado suportes importantes. O mercado oscila entre um possível alívio técnico e o risco real de uma correção mais profunda. E aqui está a pergunta que realmente importa. Estamos diante de uma simples volatilidade ou de um movimento que pode redefinir a tendência? Porque a decisão de juros não mexe só com Wall Street, ela mexe com o dólar, com os fluxos globais. E sim, ela mexe diretamente com o Bitcoin. Hoje eu vou te mostrar por que o Fed influencia tanto o mercado cripto, o que o histórico nos ensina sobre juros e Bitcoin, e o que pode acontecer dependendo do próximo comunicado. Se você investe ou pensa em investir em cripto, entender isso não é opcional, é estratégia. Então fica comigo até o final, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para uma decisão de juros da mesma forma. Isso é Café com Cripto. Antes da gente continuar, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você quer parar de reagir ao mercado e começar a entender o que realmente move o dinheiro no mundo, já se inscreve no canal agora, porque aqui não é sobre hype, não é sobre promessa fácil, é sobre consciência financeira. Cada decisão de juros muda o jogo e quem entende primeiro sofre menos e aproveita mais. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda essa informação a chegar em mais pessoas que ainda estão tomando decisões no escuro. Vamos juntos sair da emoção e entrar na estratégia. Agora sim, vamos entender o que o Fed pode fazer com o seu Bitcoin. Agora presta atenção nisso. Neste momento, o Bitcoin está operando na faixa de 66 mil dólares a 68 mil dólares nas principais exchanges globais. Pode parecer apenas mais um número no gráfico, mas não é. Estamos falando de um ativo negociado 24 horas por dia no mundo inteiro. Isso significa que o preço pode mudar em minutos, dependendo da liquidez disponível e do fluxo de capital institucional e varejista. E aqui entra um ponto importante. Uma volatilidade intradiária de 3% a 5% não é exceção, é muito normal. Contudo, o que é normal pode se tornar perigoso quando estamos próximos de níveis técnicos decisivos. Os níveis de suporte, onde o mercado pode decidir. Observando o cenário técnico, existem pontos que funcionam como verdadeiros campos de defesa do preço. Primeiro, a região dos 70 mil dólares, que é um suporte psicológico, é um número redondo e um histórico recente forte. É aquele nível onde ordens defensivas costumam aparecer. Logo abaixo, temos a faixa de 68.500 dólares a 67 mil. Essa região concentra volume intenso de negociações anteriores, uma zona onde o mercado já mostrou interesse. Porém, se a pressão continuar, os olhos se voltam para os 65 mil dólares e principalmente para os 60 mil dólares. Esses não são apenas números no gráfico, são os níveis críticos. Se houver rompimento com volume relevante, o movimento pode acelerar. E quando isso acontece, entra o chamado efeito cascata. Mais vendas atraem mais vendas. E por que isso exige atenção? Suportes existem porque ali tende a surgir demanda. Entretanto, quando um suporte é perdido com convicção, o mercado entende como sinal de fraqueza. E o mercado não espera confirmação emocional, ele reage. Portanto, mais do que acompanhar o preço, o investidor precisa acompanhar o comportamento do preço nesses níveis, porque é aqui que o jogo pode mudar de ritmo. E, se por um lado existem zonas de defesa na queda, por outro, existem muros na subida, e é aqui que muita gente se empolga antes da hora. Neste momento, para falar em recuperação mais consistente, o Bitcoin precisa enfrentar alguns pontos decisivos. O primeiro deles está na região dos 75 mil dólares a 76 mil.
Essa faixa representa uma zona de congestão técnica, é onde vendedores costumam reaparecer. E onde parte do mercado pensa, talvez seja a hora de realizar lucro. Na sequência surge um nível ainda mais sensível, 79 mil a 80 mil dólares. Aqui o fator psicológico pesa. Conforme falado anteriormente, os números redondos carregam uma força invisível no mercado. Historicamente, essa região funciona como barreira mental, e muitos investidores aproveitam para zerar posição ou reduzir exposição. Agora, observe com atenção. Caso o Bitcoin consiga romper essas áreas com volume forte e momentum real, o cenário muda de tom. Acima de 84 mil dólares, o ativo passa a ser candidato sério a uma retomada estrutural mais clara. Tenha cuidado. Romper resistência não é apenas tocar no número, é ultrapassar com convicção. Isso exige disciplina. Sabe por quê? As resistências são zonas onde, historicamente, a oferta supera a demanda. São áreas onde o mercado testa força. Se houver rompimento com volume expressivo, pode sinalizar virada de tendência no curto prazo. Todavia, rompimentos fracos costumam gerar armadilhas. E as armadilhas no mercado custam caro. Diante disso, a pergunta deixa de ser vai subir e passa a ser com que força está subindo? Porque é a intensidade do movimento que separa repique técnico de início de tendência. No próximo trecho, vamos conectar essas resistências com o cenário macro e entender como a decisão do Fed pode ser o catalisador ou o freio desse movimento. Agora nós saímos do gráfico e entramos no sistema, para entender como juros e Fed se conectam nesse sistema. A decisão de juros do Fed não acontece isoladamente. Ela ecoa e atravessa fronteiras, ela altera o custo do dinheiro no mundo inteiro. E o Bitcoin sente isso quase em tempo real. Vamos entender o mecanismo por trás disso. Quando o Fed corta ou mantém juros baixos, nesse cenário algo muda silenciosamente. A liquidez aumenta, mais dinheiro circula, o crédito fica mais acessível e o investidor volta a assumir risco. Consequentemente, ativos como o Bitcoin ganham fôlego. É nesse ambiente que rompimentos de resistência têm mais chance de acontecer com força. O capital flui, o volume aparece e o mercado ganha confiança. Agora, quando os juros permanecem elevados, o jogo muda. O investidor começa a olhar para títulos do governo americano pagando rendimento garantido. E aqui nasce o conflito. Por que assumir risco em cripto se posso receber retorno com menos volatilidade? Com esse ambiente, fica mais difícil romper resistências com convicção. O mercado trava antes das zonas decisivas e os suportes passam a ser testados com mais frequência. Não é teoria acadêmica, é fluxo de capital. E o Bitcoin é extremamente sensível a mudanças de liquidez global. O que estamos vendo agora? Vamos observar o cenário atual com frieza. O mercado está esperando um gatilho, um catalisador. E aqui está o alerta: os mercados não ficam indecisos para sempre. Quando o catalisador chega, o movimento costuma ser rápido e muitas vezes violento. Portanto, a pergunta não é se vai haver movimento. A pergunta é: em qual direção o Fed vai inclinar essa balança? No próximo trecho, vamos analisar os possíveis desdobramentos práticos da decisão e o que isso pode significar para quem já está posicionado e para quem está esperando oportunidade. E qual é a estratégia para o investidor consciente? Agora eu preciso ser muito clara com você. A pergunta não é simplesmente: o Fed vai cortar juros ou não? Essa é uma visão superficial demais para um mercado que funciona em múltiplas camadas. O investidor que sobrevive e prospera não reage à manchete, ele se prepara antes dela. Dito isso, vamos traduzir o cenário para algo prático. Em um cenário de alta, se o Bitcoin romper os 75 mil dólares com volume crescente e sustentado, não é apenas um número sendo ultrapassado. É sim um sinal de que o mercado aceitou pagar mais caro. Nesse contexto, abre-se espaço técnico para buscar a região de 80 mil dólares. Mas atenção, rompimento verdadeiro tem força, continuidade e participação institucional. Para o cenário de baixa, por outro lado, se perder os 68 mil dólares com volume relevante, o cenário muda rapidamente. Abaixo disso, o caminho técnico pode levar para os 65 mil e até 60 mil dólares rapidamente. As quedas aceleradas costumam gerar decisões impulsivas, e é exatamente aí que muitos erram. Chegamos em um alerta importante. Defina seus pontos antes do mercado decidir por você.
Porque quando a volatilidade começa, quem não tem estratégia reage com emoção. E a emoção em mercado financeiro custa caro. Agora observe algo fundamental. Para entender o movimento do Bitcoin de forma completa, precisamos combinar três camadas que atuam ao mesmo tempo: o contexto macro, as decisões do Fed, inflação global e fluxo institucional, a análise técnica, os suportes, resistências, padrões gráficos e volume. Entender o sentimento de mercado, que inclui o posicionamento de traders e fluxo de stablecoins. Isoladamente, cada uma oferece pistas. Entretanto, é na intersecção entre elas que surgem os sinais mais confiáveis. Nunca olhe apenas para o preço, porque ele sozinho é ruído. Contexto é clareza. E aqui vai uma frase que você precisa guardar. O preço te diz onde o mercado está. A técnica te diz como ele está se movendo. E o macro te diz por que ele está se movendo. Depois de tudo que analisamos, uma coisa precisa ficar muito clara: decida com estratégia e não com emoção. As decisões do Federal Reserve não são apenas eventos de calendário. Elas mexem na liquidez global, alteram o custo do dinheiro e, inevitavelmente, influenciam o comportamento técnico do Bitcoin e de todo o mercado cripto. Portanto, ignorar o macro enquanto olha apenas o gráfico é enxergar só metade do jogo. Entenda os níveis técnicos, porque as resistências são regiões onde os compradores precisam provar força. Suportes são áreas onde vendedores testam a convicção do mercado. Quando um nível é rompido com volume, o movimento ganha tração. Quando falha, pode virar armadilha, e o mercado não avisa antes de acelerar. Sempre acompanhe o contexto macro. As decisões do Fed não acontecem isoladamente. Elas mudam o apetite por risco global, impactam o dólar, os títulos americanos e o fluxo institucional. Consequentemente, ativos como o Bitcoin respondem de forma sensível, às vezes até antecipando movimentos. E combine análise com disciplina. Defina sua estratégia antes da volatilidade chegar, porque quando o mercado acelera, quem não tem plano reage com emoção, que gera o custo mais alto que um investidor pode pagar. Aqui fica um alerta final: investir em Bitcoin ou qualquer ativo volátil exige três pilares: educação contínua, gestão de risco rigorosa, paciência estratégica. Não existe fórmula mágica, existe análise, disciplina e preparo. E, acima de tudo, contexto. E aqui vai os próximos passos. Continue evoluindo. Se esse conteúdo te ajudou a entender como a decisão de juros do Fed impacta o Bitcoin, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente não traz ruído, traz conhecimento aplicado. Falamos de estratégia, de cenário macro e de leitura técnica com contexto. Porque investir não é adivinhar, é entender o jogo antes da maioria. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aquele amigo que só olha o gráfico e esquece que o dinheiro global tem direção. E continue acompanhando as análises, porque o mercado muda rápido, mas quem estuda se adapta. Lembre-se, investir é maratona, não é corrida de 100 metros. Disciplina e conhecimento são suas maiores vantagens competitivas. Importante, este conteúdo é exclusivamente educacional e informativo. Não se trata de recomendação de investimento. Cada decisão deve considerar seu perfil, objetivos e tolerância a risco. Nos vemos no próximo Café com Cripto.